todos, né? Hoje eu tô ouvindo perfeitamente bem todos vocês. Então, isso vai ser importante também para a nossa interação na aula de hoje. Sobre a atividade, alguém tem algo a falar? A última atividade que a gente fez, que era aquela da importância, né, da mecânica dos solos para a construção civil. Ou tá ok? A gente já discutiu um pouquinho também, né? Vocês todos já falaram um pouco. Se alguém tiver algo a acrescentar que fez essa semana, pode ter a palavra, tá? Tranquilo, professor. Eu falei a semana passada já até. Uhum. Não. Semana passada a gente já discutiu. Então, eu vou iniciar a aula. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar algumas características físicas dos solos, principalmente o tamanho dos grãos e a plasticidade dos solos, tá? O tamanho dos grãos é extremamente importante nessas caracterizações físicas iniciais de todo o solo, e a gente vai falar melhor sobre isso hoje, tá? Eu vou colocar os slides para vocês e qualquer dúvida é só me interromper. Tá ok. Essa aula faz parte da disciplina, né, de Fundamentos da Mecânica dos Solos, da Faculdade Anhanguera, daqui do campus de Pirassununga. A aula do dia 15 de setembro vai abordar temas como faixas granulométricas, índice de liquidez e consistência, interpretação da curva de distribuição granulométrica, limite de Atterberg e limite de contração. E como a gente está, por enquanto, por conta da pandemia, sem poder ter aulas práticas, eu trouxe alguns vídeos que vai facilitar o entendimento dos ensaios para vocês. A gente pode tirar algumas dúvidas e quando a gente for realizar essas aulas práticas, isso já está bem mais claro na cabeça de cada um de vocês, certo? Os ensaios que a gente vai falar um pouquinho hoje, que seriam realizados de forma prática, vai ser o ensaio de limite de liquidez, o ensaio de limite de plasticidade, a granulometria conjunta e a identificação táctil visual dos solos. No final dessa aula, a gente também vai receber uma atividade. A atividade é do livro único de Fundamentos da Mecânica dos Solos. E no final da aula eu passo para vocês certinho as páginas que a atividade está. Nós caracterizamos na última aula como é realizada a formação dos solos, né? Que vem a partir da crosta terrestre, da degradação da crosta terrestre, com o intemperismo físicos, químicos e biológicos. A partir desse intemperismo, esses processos favorecem a formação dos solos, e com isso, cada solo tem uma característica específica e vai muito pela característica da rocha-mãe do local onde o solo está localizado. A primeira característica que diferencia os solos é o tamanho das partículas. Isso é até simples, porque a olho nu a gente consegue fazer essa diferenciação, né? E no mesmo solo a gente pode ter partículas de diversos tamanhos. Aqui na foto a gente pode ver a diferenciação do tamanho, da forma, das cores dos grãos. E hoje a gente vai trabalhar basicamente com essa diferença de partículas, tá? A diversidade do tamanho dos grãos é muito grande e no primeiro contato visual, por exemplo, a gente pode ser que não consiga diferenciar. Materiais de solo muito fino, como argilas e siltes, por exemplo, a gente precisa de ensaios mais específicos para determinar as partículas, tá? As análises do solo são muito importantes para todas as obras de construção civil. No entanto, as análises mais complexas, elas são de extremo custo, são caras, são difíceis de encontrar em cidades menores, por exemplo. Então, a gente recorre a algumas análises menos complexas, que não deixam de ser importantes, e é o caso da análise granulométrica e a análise de plasticidade. O tamanho relativo dessas partículas sólidas define o que a gente pode chamar de textura,
E esse tamanho relativo a gente determina ele pelo ensaio de análise granulométrica. Já a plasticidade é a capacidade do solo ser moldado de acordo com a mudança da umidade. Então, se tem mudança de umidade, se o solo está com mais água, ele vai comportar de uma maneira. Se o solo perdeu a água para o ambiente, por exemplo, perdeu a umidade, ele vai se comportar de outra maneira, e isso a gente chama de plasticidade. Essas características são muito importantes, por exemplo, numa obra, para você analisar se você consegue utilizar esse material que você vai descartar, no caso, você vai tirar de algum lugar, para colocar em outro, na mesma obra, por exemplo. Isso a gente vai evitar custos, vai evitar que sejam extraídas matéria-prima de outras jazidas, né, jazidas naturais. Então, eu posso utilizar o mesmo material de uma obra. Eu vou, por exemplo, corte e aterro. Numa mesma obra, se eu caracterizar bem, se eu fizer essas análises bem caracterizadas, eu posso estar utilizando esse material de uma outra forma. Dois solos, por exemplo, eles podem ser classificados como iguais, por exemplo, solo arenoso, mas dependendo da localidade de onde eles são provenientes, eu vou ter características diferentes. Um exemplo aqui para vocês terem ideia de como isso é realizado, por exemplo, nós temos dois solos. Um dos solos possui grãos arredondados e de mesmas dimensões, e o solo 2, ele possui grãos irregulares e angulosos e partículas de tamanho variado. Então, tem dois solos. Um solo com superfícies irregulares e angulosas e as partículas de tamanho variado. Qual dos dois, para vocês, seria um solo que teria o melhor comportamento, considerando esforços, considerando resistência? Alguém quer responder? Professora, ficou mudo uma hora, eu não entendi. Tá, agora vocês estão me ouvindo? Agora sim, se puder repetir tudo, porque deu uma comida. Foi a partir do exemplo ou antes? Foi a partir do exemplo. Você falou o primeiro solo, explicou o segundo solo. Quando você foi para fazer a pergunta, eu escutei Entendi. só o final da pergunta. Perfeito. Então, eu vou repetir. No caso, assim, vamos supor que vocês estão numa obra, vocês têm uma obra para fazer e vocês têm dois tipos de solo. Qual dos solos, o solo 1 ou o solo 2, qual deles que vai te oferecer um melhor comportamento considerando os esforços de carregamento na obra? Qual dos solos vocês escolheriam? Essa é a pergunta. Eu escolheria o solo 2, professora, os solos irregulares, Por que você escolheria o solo 2? porque eu acho que ele se encaixaria melhor numa peça na outra, enquanto que o arredondado ficaria vãos, apesar que o arredondado vão ele ficaria com dimensões mais rígidas que o intercalado, né? Eu acho que ficaria melhor. O solo 2, então. Alguém mais tem uma opinião diferente? Eu penso no solo 1, professora. Eu penso igual moléculas. Moléculas são redondas, vamos colocar assim, igual molécula de carbono e aço. Você pode ter os espaços entre eles, como o próprio Reinaldo falou, mas quando você coloca o carbono entre o aço, até deixa mais rígido o ferro, né, para tornar o aço. Sim. Ficaria Então, mais eu acho que o 1 é melhor. completando o que o Douglas está falando, professor, esse espaço aí, por exemplo, entre a pedra, entraria o cimento, por exemplo, para completar, né? Fazer o preenchimento, vamos dizer assim. Exatamente, é isso que eu pensei. Então, a forma que vocês pensaram, que seria uma forma, a gente chama de empacotamento, né, das partículas. Esse empacotamento das partículas, ele é favorecido quando eu tenho diferentes tamanhos de partículas. Então, por exemplo, eu tenho uma partícula grande, nos vazios das partículas grandes, eu tenho partículas menores. Nesse caso, acho que vocês pensaram na concretagem, né? Talvez seja isso. Mas Isso. o solo em si,
Por exemplo, um solo que tem melhor distribuição granulométrica e os grãos mais angulosos, ele fornecerá mais resistência. Por quê? Porque tem mais entrosamento entre os grãos e o atrito entre as partículas vai fazer com que esse solo seja mais resistente. O solo 1, por mais que ele possui grãos arredondados, ele tem mesma dimensão. Então, eu vou ter muitos espaços vazios entre eles. Já no solo 2, não. Como ele tem partículas de tamanho variado, você tem partículas menores preenchendo vazios das partículas maiores. Fica mais compactado, né? Fica mais compactado, tem maior resistência, tem maior atrito entre as partículas. Então, por isso, a gente indicaria um solo dessa especificação. Lógico que isso não é suficiente para você analisar, mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona esse empacotamento, como essas partículas interagem, tá bom? Ok. Entenderam? Sim, entendi. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre as frações do solo. Quando a gente separa mecanicamente um solo na análise granulométrica, eu estou falando aqui análise granulométrica, algum de vocês já fez? Algum de vocês já viu algo sobre? Não, na prática não é realizado, professor. Não, nunca fizeram, né? Já viram uma sequência de peneiras com um agitador mecânico? Alguém já viu alguma foto, alguma coisa? Ah, sim, nesse sentido, sim. A separação da Das matéria? partículas, isso. Uhum. Das frações. A gente vai ver vídeos, tudo certinho, mas é só para saber se alguém já viu algo sobre. Essas frações, quando a gente separa mecanicamente, ela vai te dar uns limites de tamanhos diferentes de partículas. Então, eu tenho as peneiras, eu vou mostrar direito para vocês mais para frente as peneiras, e com isso, separando elas, eu consigo determinar as faixas granulométricas. Então, as faixas granulométricas nada mais é que são limites de tamanhos de grãos, que pelo ensaio de granulometria eu consigo determinar a quantidade por fração. As partículas muito grossas, a gente chama elas de pedregulhos ou blocos. Geralmente elas são fragmentos da rocha alterada ou sã. Então ela tem características muito próximas da rocha sã. Possui formas arredondadas e angulosas. Já as frações grossas desse solo a gente pode chamar de areia, predominantemente compostas de quartzo. Os grãos podem ser angulares ou redondos. E as frações finas ou muito finas, a gente considera os siltes e as argilas. Os siltes e as argilas, geralmente a gente não consegue separar os grãos, entenderam? Já as areias, os pedregulhos e blocos, a gente consegue ter uma separação até visual. Ô, professora, tem gente no grupo lá do WhatsApp, o Fernando, ele está falando que está aguardando ser aceito para entrar na aula. Deixa eu tinha deixado o aceite livre para todos. Ele mandou já faz tempo, até 19h25, 5 minutos atrás ele mandou. Eu vou rapidinho então, tá? Tá. Vou tentar. É porque esse link que foi gerado hoje, ele não precisa ser de nenhum, não precisa estar logado com a conta de vocês. Ele mandou uma foto até que ele está esperando. Ó. Informamos a pessoa de que você está esperando. Eu vou tentar ver aqui. Aqui para mim não aparece. Eu falei para ele tentar de novo que está liberado. Vamos ver.
Será que ele tentou pelo link? Deve ter tentado pelo link que eu enviei para vocês. Vocês tiveram? Se perguntaram alguma coisa na hora que vocês entraram? Eu acho que nós Não, entramos não. antes do horário, né? Não sei se tem diferença antes ou pós, né? Pós o The Não, não Curso. tem. Não? É que nós entramos antes, né? A gente tenta se adequar ao máximo, né, por essa nossa nova realidade, mas acaba acontecendo algumas coisinhas assim. Não entra. Eu nem recebo o convite dele aqui. Esse link, será que ele entrou pelo link que foi postado no grupo, Douglas? Não aparece ninguém aqui. Ele não entrou pelo link, ele tentou entrar pelo Ava. Ele falou no grupo, eu estou respondendo aqui para ele. Ah, por isso que ele não está conseguindo entrar, então. Porque tem que ser pelo link, né? O Ava não entra. Tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo, aham. Eu queria até aproveitar o gancho, antes de entrar na explicação, né, que inclusive sobre o material da argila, acho que no trabalho que eu entreguei, eu até fiz um comentário também sobre, Uhum. né, já respondendo sobre isso. Eu tenho uma foto, né, sobre essas partículas, não nem sei se é real também, visto o grão de areia no microscópico. Não sei se a senhora teve já a oportunidade de ver ou não. Eu queria até compartilhar no grupo para ver se é real ou não, se não tiver problema. Tudo Claro, bem? claro. Tudo que vocês tiverem que vocês acharem interessante, vocês enviem. Não vou. Aí a Aham, gente vai conversando, discutindo sobre. isso. A Perfeito. gente, nós temos uns equipamentos, até chama microscopia eletrônica por varredura. Eu já fiz esse ensaio. Você tem partículas de nanômetros, assim, que você consegue ver os formatos e tudo certinho. Perfeito. Ó, eu acabei de compartilhar no grupo, se você tiver a oportunidade de dar uma olhada e ver se essa foto realmente é, porque olhando parece que elas são grãos de areia, né? Vamos dizer assim, Uhum. pedregulho, mas segundo a informação é uma foto tirada em microscópio. Eu queria saber se é fato ou fake, vamos dizer assim, né? Entendi. Eu tirei uma foto, eu trabalhei com pó de vidro incorporado ao cimento, como material cimentício mesmo. Eu vou depois postar uma foto para vocês terem ideia também. Que é uma foto minha, como o microscópio realmente ele pega as partículas nanométricas. Ah, perfeito. Entendi. Essa é uma funa. A foto que eu postei, segundo a informação, será uma foto microscópica de areia, né? De grãos de Uhum. areia. Eu não recebi ainda a foto. Agora recebi. Nossa, eu tô achando a cor muito diferente, na verdade. Eu vou ter Eu também, que analisar isso. eu fiquei na dúvida sobre o fato fake, porque se não me falha a memória, acho que tem uma praia, não sei em que local, que existem pedregulhos, né, com Uhum. essas variações, né, então pode ser que tenha postado, mas eu fiquei na dúvida, como deu o gancho da aula, e eu tinha essa Não, foto, perfeito. entendeu? Eu vou pesquisar, porque pode ser também um lugar específico que tem esse tipo de areia. Eu vou pesquisar sobre. Muito obrigada pela curiosidade. E sempre que vocês tiverem algo assim, vocês mandem, que aí a gente já discute, já vê se é isso mesmo, tá? O Fernando conseguiu entrar, mas saiu? Foi isso que eu vi? Ele falou que entrou, mas não aparece imagem? Não sei. Ah, é porque eu tô sem imagem por enquanto. Fala pra ele entrar novamente. É por esse mesmo. Coloquei a imagem. Olá, Fernando. Boa noite. Só para recapitular um pouquinho para o Fernando não ficar tão perdido,
nós estamos falando das partículas de solo, tá? Principalmente análise granulométrica, para a gente analisar, caracterizar o solo segundo as partículas, tamanho, forma, tudo isso, tá bom? Eu vou continuar a aula de onde eu parei. E ficou gravada também, se você quiser ver depois. Ele falou, obrigado, professora, pelo WhatsApp. Pelo jeito, acho que o microfone dele não deve estar funcionando, professora. Ah, tá, perfeito. Mas mesmo assim, se tiver alguma coisa para falar, pode mandar pelo chat, tá? Vamos voltar. O chat aqui no Teams não é liberado para a gente desse jeito. Ah, então... Então, qualquer coisa, ele pergunta pelo WhatsApp aqui e a gente vai se falando. Tá bom, aí vocês me falam, tá? Que eu não consigo acessar o WhatsApp enquanto eu faço a apresentação. Tá ok. Então, vamos continuar. As frações do solo, segundo o tamanho das partículas, a gente tem as partículas muito grossas, né, que são os pedregulhos e blocos. Geralmente são de rocha alterada ou sã, possuem formas arredondadas e angulosas. As frações grossas nós chamamos de areias, compostas de quartzo, e os grãos podem ser angulares ou redondos. E as frações finas ou muito finas, a gente tem os siltes e as argilas. Como eu já falei para vocês, os siltes e as argilas, geralmente a gente não consegue diferenciar o tamanho da partícula a olho nu. Então, ela exige um ensaio diferente, que é o ensaio de sedimentação. O que seriam os silts, professora? Os silts são muito parecidos com as argilas. Eles têm uma característica muito parecida. Também tem plasticidade, com umidade, eles também têm um comportamento diferente. Eu vou falar para vocês, quando eu falo as frações finas e como o solo se comporta com fração fina, eu estou falando silts e argilas. Então, eles têm comportamento muito parecido. É Tá? encontrado também como nas argilas, tipo em beira de rio, lagoa, essas coisas assim? Os silts são encontrados também dessa forma. Entendi. É que é mais comum para a gente fala muito na argila, né? Até a utilização solo argiloso mesmo, você vê muito mais falado que solos siltosos, né? Isso também tem a ver com a composição da rocha matriz, né? Então, até isso depende da origem da formação do solo. Agora, considerando, por exemplo, problemas geotécnicos, problemas em obras que a gente tem acesso na bibliografia, as partículas finas, elas elas são de extrema importância nesses problemas. Por exemplo, um solo argiloso, quando ele está muito úmido, ele tem um comportamento diferente de quando ele não tem a umidade. E, por exemplo, pode ter trincas, pode ter algum esforço diferente, não previsto em cálculo, que quando ele secar, ele vai ter. Então, é extremamente importante, principalmente o estudo dessas frações mais finas do solo. Temos duas técnicas de separação de frações. A utilizada para as frações grossas é o peneiramento. Já a utilizada para frações finas, nós temos a sedimentação. A granulometria, né, que é o estudo que a gente o ensaio, né, que é feito para a gente determinar o tamanho e a quantidade de cada grão. Por que a gente estuda essa granulometria? Porque é tão importante no estudo do solo. Ela dá o nome, caracteriza o solo. Por exemplo, um solo que tem maior porcentagem de fração de areia, a gente pode chamar ele de solo arenoso. Um solo que possui maior quantidade de areia e argila pode ser areno-argiloso. Então, isso vai dar o nome também do meu solo. Outra classificação importante que a gente tem pela granulometria é se o solo é bem ou mal graduado. Como a gente viu no exemplo anterior de solo 1, solo 2, lá aquele que a gente discutiu um pouquinho sobre a graduação do solo, ele é extremamente importante, por exemplo, na hora de fazer um projeto geotécnico. E também a composição do meu solo.
O peneiramento. Como funciona o peneiramento? Essas aqui são as peneiras utilizadas no meu ensaio de peneiramento. Elas têm numeração de 1 a 200. Essas peneiras, elas vão do tamanho maior para o tamanho menor. Vocês estão vendo as peneiras aí? Vocês já tinham visto as peneiras dessa maneira? Não, dessa maneira não, professora. Elas são colocadas nesse agitador mecânico, do maior para o menor. Então, a fração lá do fundo é a mais fina. A peneira lá do fundo é a mais fininha. Parece até uma peneira que a gente tem em casa mesmo, bem fina. E o fundo, a gente tem o fundo livre, que o fundo livre vai ficar as argilas e os siltes. Então, o solo entra aqui nessa peneira maior, de abertura maior, em cima. Por agitação mecânica, as partículas vão separando, tá? E aí a gente tem cada fração retida em cada uma das peneiras. O meu diâmetro do solo vai ser igual ao diâmetro da peneira. Então, coloquei o solo, teve agitação mecânica, vão ficar partículas retidas nessa peneira, ela tem o diâmetro é o mesmo diâmetro do meu solo. Vocês conseguiram entender mais ou menos como funciona? Sim, professor. Geralmente a gente usa um defloculante, né? Para separar todo o solo. Aí, esse solo que a gente vai colocar para fazer o ensaio, a gente mede a massa inicial dele. Depois que a gente tem a massa inicial desse solo, a gente realiza a agitação mecânica. Depois disso, a gente vai pesando cada fração em cada peneira. Então, o cálculo das minhas frações é dado depois disso com essa porcentagem de material que fica em cada peneira. Os pedaços do solo vão passando, né? E o diâmetro do grão é o diâmetro dela. No final do ensaio, a gente pesa a quantidade retida em cada peneira. Professora, só para confirmar, você falou que na última peneira, por exemplo, que sobra na bacia, seria vamos dizer assim, que seria um pó, que seria esse siltes ou argila, quer dizer, abaixo da última peneira, é isso? Isso, perfeito. Ah, ok. Essa última peneira, até a gente vai ver no gráfico, ela que separa essa parte da argila e do silt. Aí esse fundo, que fica essa parte que a gente não peneirou, aí esse fundo vai para a sedimentação. O silt é menor que a argila? Não, eles têm diâmetros parecidos. Ou seja, eles ficam juntos, né? O silt e a argila é um composto entre ambos, vamos dizer assim, seria isso? Não necessariamente todos os solos vão ter os dois, mas se for falar em diâmetros, eles estão na mesma classificação. Ok. Certo? O peneiramento, né, realizado com agitador mecânico, os grãos do solo vão passando pelas peneiras, o diâmetro do grão retido é o diâmetro da peneira, e no final do ensaio pesa-se toda a quantidade retida em cada peneira. Eu vou falar agora. Esses grãos mais finos, que a gente não consegue separar por peneira, a gente realiza a sedimentação, que é a determinação da granulometria do solo no ensaio de sedimentação. Ela é baseada na lei de Stokes. Essa lei, ela relaciona o tamanho da partícula com a velocidade com que ela sedimenta em um meio líquido. Então, quanto maior for a partícula, mais rapidamente ela irá depositar no fundo da proveta. Eu vou desenhar para vocês porque vai ficar melhor de entender, tá? Essa lei de Stokes, essa sedimentação. Então, vocês entenderam. Eu faço primeiro o peneiramento, né? Do meu solo. A parte que fica no fundo, que são os finos, eles vão para a sedimentação. Vocês estão conseguindo fixar no Thaís Oliveira? Vocês estão conseguindo? Não, estou vendo só a tela agora, professora. Só a tela em branco. Deixa eu ver aqui. Eu fixei no Thaís, mas está em preto. Tá, mas tá vendo agora apareceu a tela. É o quadro branco, né? Agora esse ponto está na parte superior esquerda. Isso. Tá certinho.
Ó, Não, mas aí você tem que clicar com o botão direito do mouse e colocar fixar. Aí fica a tela grande. O meu ficou grande, fixo. Eu falo o ponto que ela colocou, ele tá perfeito aqui. ó. Vocês estão conseguindo ver? Eu apagar aqui? Sim? Sim. Eu vou chegar mais para cá. Nós temos uma proveta de ensaio com um líquido. No caso, o líquido utilizado é a água, tá? Dentro dessa proveta de ensaio, a lei de Stokes ela é baseada nisso. Então, dentro dessa proveta de ensaio tem, por exemplo, uma esfera com um determinado diâmetro, certo? E essa esfera, ela cai com uma determinada velocidade, devido à gravidade, correto? Essa velocidade a gente relaciona da seguinte forma, segundo Stokes. Stokes é um estudioso da mecânica dos fluidos, tá? A minha velocidade, ela é dada pelo meu peso específico da esfera, que no nosso caso vai ser o peso específico do nosso grão de solo, certo? Menos o peso específico da água, sobre 18 vezes a viscosidade da água multiplicado pelo diâmetro ao quadrado. O que é importante para vocês saberem dessa lei de Stokes? Que a minha velocidade é proporcional ao quadrado do diâmetro. Então, quanto maior é o diâmetro do meu grão, maior vai ser a velocidade com que esse grão vai descer. Então, vocês concordam que se eu tiver grãos de diâmetros diferentes, os grãos que têm menor diâmetro, eles vão cair depois dos grãos que têm maior diâmetro. Concordam comigo? Sim. Porque eu tenho uma velocidade maior para os grãos de maior diâmetro. Então, a lei de Stokes é baseada nisso. A minha velocidade, aqui, por exemplo. Professora, mas não tem a ver o peso mais também? Porque você pode ter um grão grande com pouco peso, a massa menor, né? Então, eu coloco, por isso que eu relaciono também com o meu peso específico, né? Porque você pode, eu fico pensando Um grão grande. um grão grande com mais cheio de ar dentro dele do que massa. Ele vai descer devagar. Agora, se você pega um grão menor, totalmente compactado, ele desce mais rápido, porque ele vai estar muito mais pesado, né? É que quando a gente pensa em grão, a gente não tem vazio dentro do grão. Entendeu? Tá. Você só pensa no grão, por exemplo, um grão de areia. Ele não tem vazio nenhum dentro do grão. É só a partículazinha mesmo do grão. Entendi. Só a partícula. Então, ela tem mesma composição. Concorda comigo? Tem mesmo peso específico. O que vai mudar? O meu diâmetro. O tamanho daí seria. É o tamanho, entendeu? Eu não tenho nos Ele seria grãos... como uma bolinha de gude para uma bola de boliche. Se ela tiver a mesma composição, sim. Porque não tem vazio dentro dela, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu posso ter uma areia muito fininha misturada com uma areia de mesma composição mais grossa. Então, eu tenho diâmetro diferente. Tenho um diâmetro maior. Uma velocidade maior. Então, por exemplo, os meus grãos maiores, ó, eles vão cair primeiro. Concorda comigo? Sim. Então é isso. A lei de Stokes ela é basicamente isso.
como que eu determino, né, essa velocidade? A minha velocidade da queda das partículas vai ser igual a uma altura, z, que eu vou pré-determinar. Essa aqui é a altura z. Então, eu tenho uma altura em determinado tempo. Então, eu vou fazer isso na sedimentação para determinar qual a porcentagem de partículas estão caindo em determinada velocidade, certo? Então, na altura determinada de cálculo, a densidade é descoberta pelo densiômetro. E com o diâmetro, temos as quantidades que passam por esse diâmetro, certo? Porque aqui eu tenho um diâmetro maior do que as que eu tenho em cima, né? Então, com isso, eu também tenho a quantidade passante. Se eu tenho o valor dessa porcentagem que passa. É um pouquinho confuso, né? Mas eu separei para vocês um vídeo explicando certinho como que é realizado essa sedimentação. Então, lembrando, eu uso para as frações grossas o peneiramento, né? E para as frações finas, eu uso a sedimentação. Correto? Ok. Ok. Eu vou voltar lá para a minha apresentação. Gente, a minha letra ficou péssima nesse quadro. Mas, enfim, é para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar o videozinho do ensaio, porque assim, como a gente está por enquanto, sem as práticas, eu vou tentar trazer os vídeos das práticas para quando a gente for fazer elas, a gente já está sabendo como funciona. Então, acho que visual é muito mais fácil, né? Agora vocês podem fixar a tela no Hyper, tá? Que a apresentação tá nela. Posso dar play? Pode. Vocês estão escutando com áudio? Vocês me falam. Eu vou diminuir. Sim. Agora não está escutando nada, estava escutando antes. É que é só uma música nesse caso. Prestem atenção na legendinha, tá? Ok. A gente vai falar também os diâmetros das peneiras, tá? Talvez não vai ficar muito claro agora, mas a gente vai falar. A gente lava na peneira 0,75, a peneira 0,75 é a última, tá? A última lá, antes do fundo. É a peneira mais fina que nós temos. Ok. A gente lava para eliminar todos os grãos mais finos que o da peneira 0,75. Os materiais são sempre secos em estufa, tá? Para tirar a umidade e tudo mais. Esse é o meu agitador mecânico. Tá fazendo só a parte grossa nesse caso. Esse aí é um pedregulho.
Aí, tá vendo? Peneirou pelo agitador mecânico, pesa. Pesa cada uma das frações. Agora é o peneiramento da parte fina. Separou, né, o material no início lá. Colocou no agitador mecânico. Isso a gente determinou a massa inicial. E depois a gente vai determinar a massa por fração, tá? Essa já vai começar a sedimentação. Tudo isso, gente, são ensaios normatizados, tá? Todos utilizam a norma brasileira como referência e são seguidos à risca. Essa é a parte fina, tá? Do solo. Isso é para separar as partículas. Então, é o defloculante. Ele separa as partículas para realizar o ensaio. Esse é o que vai tirar a densidade, tá? Das partículas em determinada altura. É isso, os dados a gente sempre plota numa curva. A gente chama de curva granulométrica. Eu vou explicar para vocês como funciona a curva agora, tá? Vocês entenderam mais ou menos como funciona?
Deu para ver, professor? A única dúvida que eu fiquei no final foi quanto à temperatura. A temperatura costuma ser temperatura de laboratório mesmo, porque quando você vai realizar um experimento, você tenta deixar todos os parâmetros controláveis, entendeu? Então é mais para isso. Ah, sim. Não, eu pensei que tivesse, por exemplo, às vezes fazer um aquecimento, alguma coisa, né? Por isso que eu Não. fiquei na dúvida só. Ele Temperatura só. ambiente. Isso, temperatura ambiente. Deixa eu só. Eu parei o compartilhamento. Eu quero. Vocês podem agora fixar no Thaís Oliveira de novo? Eu vou explicar para vocês como funciona a curva granulométrica. Estão conseguindo ver? Por enquanto, sim. Sim. A curva granulométrica é um gráfico obtido a partir dos resultados daquele ensaio que a gente não apareceu ainda. Para vocês já apareceu o que eu escrevi? Você Escreveu, colocou não? só o gráfico até Só o agora. gráfico. Tá. As duas linhas. Para mim não apareceu nem isso. Mas aqui eu tenho um gráfico, né? As duas linhas. No meu eixo Y, eu tenho porcentagem que passa pela peneira. E no meu eixo X eu tenho os diâmetros das peneiras, que na verdade é o diâmetro dos grãos, né? Esse eixo aqui do gráfico é em log, tá? Em escala logarítmica. Como que eu calculo a porcentagem que passa pela peneira? Eu calculo a partir da massa inicial, que foi a massa que eu coloquei lá no início do ensaio. Essa massa, por exemplo, vamos pegar a peneira 1. A peneira 1 é a peneira mais grossa. Essa massa da peneira 1 vai ser igual a minha massa inicial. Isso aqui, o que eu estou calculando aqui é a porcentagem que passa, tá? Vai ser a minha massa inicial menos a massa retida na peneira 1. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Isso é o que eu quero em porcentagem, né? O que eu tenho é a minha massa inicial, que é 100% do meu valor. Então, isso aqui, com essa continha, regra de 3 mesmo, que eu tenho massa inicial menos massa da peneira 1 vezes 100 dividido pela massa inicial, eu vou ter a porcentagem que passa na minha peneira. Então, para todas, aí eu vou conseguir traçar esse gráfico. Tem um gráfico aqui, eu vou traçar para vocês, mostrar para vocês um problema dele. Geralmente, as curvas granulométricas, elas são assim, em forma de S. E com esse jeitão da curva também, a gente já pode deduzir alguns dados sobre o meu solo, como característica de se o solo é bem graduado, mal graduado, etc. Podem voltar, então, para o do Heiber, tá? Vocês ficou alguma dúvida com o cálculo? Como a gente traça o gráfico? Eu vou ter um exemplo melhor do gráfico, que vocês conseguem ter ideia. Tá ok. Vou chegar isso aqui para frente. Aqui, o gráfico ele vai dar no eixo X
o diâmetro dos grãos. O diâmetro dos grãos, ele é classificado segundo a ABNT, por frações granulométricas. As frações, nós temos matacão, que é de 25 centímetros a 1 metro. Temos a pedra, que é de 7,6 centímetros a 25 centímetros. Essa parte aqui de pedregulho e areia fina, nós temos a fração grossa, tá? O pedregulho é de 4,8 milímetros a 7,6 centímetros. A areia grossa é de 4,8 milímetros até 2 milímetros. A areia média de 2 milímetros a 0,42 milímetros. E a areia fina é de 0,05 milímetros a 0,42 milímetros. A partir da areia fina, eu já tenho a minha fração fina, que é o silt e a argila. São partículas aí, são grãos de menos de 0,05 milímetros. Então, são grãos muito pequenos. Difícil de diferenciar a olho nu. A partir dessa, aqui nós temos uma curva granulométrica verdadeira, né? Uma curva granulométrica de um ensaio realizado. Nesse lado, a gente pode ver que a argila e silt nós fazemos por sedimentação. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, eu estou vendo. Sim. Desse lado, do lado esquerdo, nós temos a sedimentação. Então, são grãos de silt e argila. Aqui são os limites deles. Aqui tem aqueles limites de tamanho de grãos da ABNT. Tá? Esses que a gente acabou de falar aqui, eles colocam eles aqui, nesse eixo. Nós temos a numeração das peneiras, aqui em cima. Aqui, a porcentagem que passa nas peneiras, que foi essa formulinha aqui, esse jeito que a gente calculou, que é a massa inicial menos a porcentagem retida. Com isso, eu tenho a porcentagem que passa. E aqui, desse lado, a gente tem a porcentagem retida. E essa aqui é o que já dá no meu ensaio direto, tá? Temos um exemplo aqui de solo. A gente vai fazer juntos agora para vocês terem ideia de como funciona. Por exemplo, o limite desse solo de argila. Tem duas retas aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó, eu traço sempre uma reta nesse eixo vertical aqui, no limite da argila, e outra no eixo horizontal, na porcentagem que cruza essa reta. Então, que valor eu tenho aqui de argila nesse solo? 22%. Vocês conseguem ver? Sim, acima do 20 aí, 22. 22. Então, essa é a minha porcentagem de argila deste solo. A porcentagem de silt, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou traçar uma linha vertical no limite aqui entre silt e areia fina e uma linha horizontal na porcentagem que passa até encontrar a minha curva, certo? Nessa curva aqui, qual o valor que eu acho? Tenho aqui 40% que passa, certo? Só que eu já passei 22% de argila. Então, o meu valor de porcentagem que passa de silt vai ser os meus 40 menos os meus 22%. É só essa faixa aqui, ó, que eu tenho silt. Então, eu vou pegar esse limite aqui, entre uma reta e outra. Então, é 40 menos 22%. Deu para entender como que você calcula a composição do solo? Sim. Pela curva? O próximo a gente vai ter areia fina. Então, eu vou traçar uma reta vertical nesse limite de areia fina e areia média. Depois, eu traço uma reta horizontal entre a porcentagem que passa e a minha curva. O que eu tenho aqui? Tenho 89%, mais ou menos, né? Só que eu tenho que 40%. Professor, acho que cortou o som.
é onde cruza a minha porcentagem que passa. Professor, ouviu? Oi, vocês estão me ouvindo? Não, o laranja cortou o som no laranja aí da tá. areia fina. Então, vou começar de novo, tá? Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Areia fina. Quanto de areia fina a gente tem nesse solo? O que eu vou fazer? Traçar uma reta vertical do limite entre areia fina e areia média, que é essa primeira reta aqui. Depois eu traço uma reta horizontal da porcentagem que passa até encostar na minha curva. Aqui vocês podem ver que é 89%, mais ou menos 89%. Então, eu tenho 89% menos 40%, que vai ser o que já passou de argila e silt. Então, seria só essa quantidade que fica aqui, ó, entre as duas retas na curva. Então, quanto que eu tenho de areia fina? 49%, certo? Agora, vamos fazer para areia média. A areia média, eu traço uma reta vertical aqui entre areia média e areia grossa, depois uma reta horizontal entre a porcentagem que passa até encostar na minha curva. Aqui eu tenho mais ou menos 98%. Esses 98% menos 89% que eu já tinha calculado, aqui, como está mais preciso, vai dar 2%. É que aqui não está com tanta precisão essa linha colorida. Então, eu tenho quanto de areia grossa, de areia média, tenho 9%, certo? Que é 98 menos 89. Agora, areia grossa e pedregulho, a gente tem um limitezinho bem pequeno aqui, que dá na composição 2% de areia grossa. Já pedregulho, eu não tenho nenhuma porcentagem de pedregulho nesse solo. Aqui, ó, vocês podem ver que tem a sedimentação e o peneiramento. Então, essa parte aqui a gente faz por lei de Stokes, essa parte aqui a gente faz por peneiramento com agitador mecânico. Ficou alguma dúvida no gráfico? Acho que à primeira vista, assim, parece que é complicado, confuso, porque tem bastante dados, mas vocês vão vendo e vão me falando. Se tiverem alguma dúvida, eu posso explicar de novo, tá? Ok, professora. Agora, a partir das minhas curvas granulométricas de cada solo, eu posso classificar o solo como bem graduado, desuniforme ou muito uniforme. Um solo bem graduado, ele possui uma curva bem em formato de S, assim, bem contínua, e a característica dos meus grãos nesse solo bem graduado é essa aqui, grãos com tamanhos de partículas diferentes, e a gente vai ter aquele melhor empacotamento, porque várias partículas grandes vão sendo preenchidas pelas partículas menores, que é bem aquele caso do solo 1 e solo 2 que a gente estudou no início da aula. Então, esse solo aqui é bem graduado. Já um solo desuniforme, falta, tá vendo, uma fração dele. Nesse caso aqui, falta a fração de areia média e grossa. Eu tenho uma reta no meu gráfico. Então, seria mais ou menos a representação desses grãos aqui. Tenho grãos muito grossos e grãos muito finos. Os grãos médios eu não tenho. Então, o empacotamento dele vai ser mais prejudicado também. O melhor é um solo bem graduado. E temos também o solo muito uniforme, que é o caso do solo 1, lá do nosso exemplo. As partículas têm tamanhos muito parecidos. Então, eu tenho um pico muito grande, uma reta quase que linear aqui, em uma única fração. Certinho? Ok. Outra característica importante, outra informação que a gente tira da curva granulométrica, são 3 variáveis, que são o D10, o D30 e o D60. O D10 é o diâmetro efetivo, que corresponde a 10% em peso de todos os grãos do solo menores que ele. Na prática, assim,
onde que a gente vai usar esses valores? O D30, no caso o D30, seria o diâmetro efetivo, que corresponde a 30% em peso de todos os grãos. Então, por exemplo, o D10, aí o D60 seria 60% em peso de todos os grãos do solo menores que ele. Na prática, a gente vai usar em obras, por exemplo, de dimensionamento de filtros e drenos, o solo como material drenante, permeabilidade, sabe? Permeabilidade do solo. Nós temos também o grau de uniformidade, que também utiliza esses índices de D10, D30 e D60. Ele relaciona a curvatura, a graduação do solo. Então, o solo bem graduado, esse coeficiente tem que ficar, essa curvatura tem que ficar entre 1 e 3. Maior que 1 e menor que 3. Quanto menor a uniformidade, maior a inclinação da curva granulométrica, que é esse aqui. Quanto menor a variabilidade de diâmetros de grãos, maior a inclinação da curva. E com isso, o solo pode ser considerado bem graduado. Não, na verdade, eu falei aqui é menor a inclinação. A curva mais inclinada está no solo bem graduado, tá? Então, recapitulando, quanto menor a uniformidade, maior a inclinação da curva. Na verdade, acho que tá com... Quanto menor a uniformidade, menos graduado é o solo. Ele é um solo muito uniforme, ele não é um solo bem graduado. Aqui tá errado. Deixa eu só... Pode ser considerado um solo. Não, é bem graduado. Eu tô confundindo as inclinações das curvas. Desculpa, gente. Quanto menor a uniformidade, então, quanto mais diferentes são os grãos, maior é a inclinação daquela curva granulométrica. Aqui você pode ver que ela está mais reta, então ela tem uma inclinação menor. E aqui ela está mais curva, então é maior essa inclinação. E com isso eu tenho um solo mais bem graduado, tá? Para solos bem graduados eu tenho esses limites aqui, esse índice de curvatura. Agora, outra característica importante do solo é a consistência. Essa consistência ela é geralmente mais vista em solos siltosos e argilosos. Vocês sabem quando a gente tem vai fazer um vaso de argila, por exemplo, e você tem a característica de moldar o vaso. Você molda ele quando ele tem uma certa umidade, e quando ele perde umidade, ele fica naquele mesmo formato, não tem alteração de volume, só que ele fica endurecido. Então, essa característica, essa consistência, ela é característica de solos siltosos e argilosos. Então, você consegue moldar ele quando ele está no estado plástico, e quando ele está seco, quando ele não tem umidade, ele se torna um material mais rígido, tá? Aí, à medida que o solo vai perdendo a umidade, a argila muda do seu estado líquido para o seu estado plástico, chegando, por fim, no seu estado sólido. Alguém já mexeu com algo de argila aí? Vaso, alguma coisa assim? Eu não, Titia. A propriedade que define isso nos solos, então, é a plasticidade. Professor, acho que o som saiu novamente, não tá transmitindo. Agora voltou a transmitir? Agora sim. Você parou na plasticidade, professor. A propriedade que define esse comportamento, essa consistência nos solos é a plasticidade, que é a capacidade dele ser moldado sem alteração de seu volume. Essa característica da plasticidade, ela depende totalmente da minha umidade, então depende da água no solo. Os teores críticos nessa umidade, eles que vão ser necessários para modificar a alteração do estado dele. Então, por exemplo, eu tenho um solo no estado líquido, eu tenho um teor crítico que passa de líquido para plástico.
Outro teor crítico passa esse solo de plástico para sólido, entendeu? Então, esses são os teores críticos, que são os limites de Atterberg. A gente vai falar um pouco melhor deles agora. Essa relação entre a quantidade de água e os que é a relação, né, da quantidade de água e os estados de consistência do solo. Essa mudança, por exemplo, de um estado para outro, do estado plástico, onde você consegue moldar um vaso, por exemplo, para o estado sólido, ele acontece de maneira gradual. Então, não é do nada você está conseguindo moldar a sua argila, ele passa para o estado sólido. Então, acontece de maneira gradual quando a umidade vai sendo modificada também. A partir disso, um estudioso, o Atterberg, ele fez uns estudos com o solo e determinou os limites de Atterberg. O limite de liquidez é o valor de umidade no qual o solo passa do estado líquido para o estado plástico. Então, o solo está lá líquido, quando essa minha umidade nesse ponto que ele vai passar para o estado plástico, que ele pode ser moldado, é chamado de limite de liquidez. Esse limite de liquidez ele é realizado a partir de um ensaio, no qual, com o auxílio do aparelho de Casagrande, a gente determina o teor de umidade com 25 golpes. Essa é tipo uma conchinha onde o solo é colocado e é realizado o ensaio com a ajuda de um cinzel. Tem um vídeo aqui que acho que é melhor para nós termos ideia de como que funciona. Neste vídeo, realizaremos um ensaio de Casagrande para definir o limite de liquidez de uma amostra de solo. O limite de liquidez é definido como o teor de umidade que delimita a fronteira entre o estado líquido e o estado plástico de um solo. Experimentalmente, corresponde ao teor de umidade com que o solo fecha certa ranhura sob o impacto de 25 golpes do aparelho de Casagrande, padronizado pela NBR 6459. Os materiais necessários para a realização do ensaio são uma amostra aleatória de solo, uma cápsula de porcelana, uma peneira de 0,42 mm, uma espátula de metal flexível, um aparelho de Casagrande, cinzel, gabarito, 3 cápsulas de alumínio com tampa e água destilada. Também serão utilizados uma estufa capaz de manter a temperatura de 105 graus Celsius e uma balança que permita pesar nominalmente 200 gramas com resolução de 0,01 grama. O primeiro passo consiste em ajustar o aparelho de modo que o ponto de contato da concha com a base esteja 10 milímetros acima da base. Esse procedimento é feito através do gabarito. Após ajustado, aperta-se o parafuso e testa-se o aparelho para certificar que a altura está correta. O próximo passo é preparar a amostra de acordo com a NBR 6457. Então, seleciona-se de maneira aleatória uma parcela de solo, realizando seu destorramento e homogeneização. Depois, peneira-se o solo até se obter cerca de 200 gramas do solo passante na peneira de 0,42 milímetros. As cápsulas de alumínio devem ser pesadas previamente. A amostra de solo já preparada deve ser colocada no recipiente de porcelana e é adicionado água gradualmente até que a mistura obtenha uma consistência pastosa. Ao final da homogeneização, a concha é preenchida com 2/3 da mistura. A espessura no centro da concha deve ser de 10 milímetros. Retira-se o excesso de solo. Utilizando o cinzel, a amostra é cortada em 2 partes. O passo seguinte consiste em iniciar os golpes no aparelho, girando a manivela à razão de suas voltas por segundo. Esse procedimento deve ser realizado até que as bordas inferiores da ranhura se unam ao longo de 13 milímetros de comprimento. O número de golpes deve ser anotado e espera-se que, para a primeira amostra, sejam de aproximadamente 35 golpes. Se não conseguir aproximar aos 35 golpes,
voltar a amostra para a cápsula de porcelana e acrescentar mais solo, gradualmente, repetindo assim todo o processo. O ideal é tentar obter uma umidade com o fechamento da ranhura próximo a 25 golpes, 2 com o número de golpes acima de 25 e 2 abaixo. Depois de realizada cada repetição e finalizado o ensaio, retirar uma amostra de onde a ranhura se fechou. Colocar em uma cápsula metálica, pesar a amostra e levá-la para a estufa durante 24 horas. Após 24 horas, a amostra é retirada da estufa e pesada novamente para se determinar a massa seca do material e assim determinar a umidade do solo. Como não se consegue esse limite com precisão através de tentativas, coloca-se os pontos obtidos em um gráfico onde o eixo das abscissas corresponde ao logaritmo do número de golpes e a ordenada à umidade. Ajusta-se uma reta com estes pontos e, graficamente, determina-se o limite de liquidez como sendo a umidade referente a 25 golpes. Os erros experimentais podem estar associados ao aparelho de casa grande fora de especificação, a ponta do cinzel gasta, avaliação inadequada da extensão de fechamento da ranhura ou a taxa de golpes não condizente com o especificado na norma. Pessoal, esse é o limite de liquidez, tá? O que eu pego de valor nesse limite de liquidez? Por exemplo, a minha umidade quando a minha ranhura se fecha, né? Por que isso é importante num solo? Porque eu vou calcular a umidade com que esse solo vai passar do estado plástico para o estado líquido. Então, ficou alguma dúvida em relação ao ensaio? Como ele é realizado? O que ele... Tranquilo, professora. Ele vai te dar ele vai dar a umidade, tá? Desse limite entre estado líquido e estado plástico. Já o limite de plasticidade é um valor de umidade no qual o solo passa do estado plástico para o estado semissólido. É um limite no qual o solo começa a se quebrar em pequenas peças quando ele é enrolado em bastões de 3 milímetros de diâmetro. Esse ensaio também é feito segundo uma norma brasileira, 7180, e o menor teor de umidade em que o solo comporta-se plasticamente. Esse também, eu trouxe um vídeo. Como a gente vai repetir esses ensaios na aula prática, a gente pode ir vendo os vídeos para ver como funciona cada um desses ensaios. Esse é o limite de plasticidade, tá? Olá! O ensaio a seguir será realizado em conformidade com a NBR 7180, que estabelece o método a ser utilizado para a determinação do limite de plasticidade. Quando nos referimos ao limite de plasticidade, estamos falando do valor de umidade no qual o solo passa do estado plástico para o estado semissólido, ou seja, é o menor teor de umidade em que o solo se comporta plasticamente. Para este ensaio, utilizaremos os seguintes equipamentos e materiais: amostra de solo, água destilada, cápsula de porcelana com aproximadamente 120 mm de diâmetro, espátula de lâmina flexível, recipiente para amostras, um gabarito cilíndrico com 3 mm de diâmetro e cerca de 100 mm de comprimento, placa de vidro esmerilhada com cerca de 30 cm de lado, pinça metálica, recipiente de porcelana de estilo, peneira de número 40, uma estufa capaz de manter a temperatura a 105 a 110 graus Celsius, balança com precisão de 0,01 e de secador. A amostra de solo é preparada segundo a NBR 6457, que estabelece o método de preparação de amostras de solo para o ensaio de compactação e ensaio de caracterização. A amostra de solo coletada foi deixada secando ao ar até próximo à umidade higroscópica. Em seguida, ela foi dividida em 4 partes e uma dessas partes será utilizada para o experimento. Com a utilização do recipiente de porcelana de estilo, o solo é destorroado. Em seguida, passado na peneira de número 40, que corresponde a um diâmetro de 0,42 milímetros.
O material passado constitui a amostra a ser ensaiada. Após estes procedimentos, este é o resultado obtido. O passo seguinte é colocar 100 gramas de amostra preparada na cápsula de porcelana. Adicionar pequenas porções de água destilada, amassando e revolvendo vigorosamente e continuamente com o auxílio da espátula, de forma a obter uma pasta homogênea de consistência plástica. O tempo total de homogeneização deve estar compreendido entre 15 e 30 minutos. Quanto mais argiloso o solo for, maior será o tempo necessário. Em seguida, deve-se pegar cerca de 10 gramas da amostra homogeneizada e formar uma pequena bola. Essa bola deverá ser rolada sobre a placa de vidro esmerilhado com pressão suficiente para a obtenção de uma forma cilíndrica próxima do gabarito, que possui 3 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento. Se a amostra se fragmentar antes de atingir o diâmetro de 3 mm, retorná-la à cápsula de porcelana, adicionar água destilada e homogeneizar durante pelo menos 3 minutos. Se a amostra atingir o diâmetro de 3 mm sem se fragmentar, deve-se amassar o material e repetir o procedimento. Ao se fragmentar o cilindro, com diâmetro de 3 mm e comprimento da ordem de 100 mm, deve-se transferir imediatamente as partes do mesmo para um recipiente adequado e com tampa, já devidamente mensurado, para que, em posterior, seja feita a determinação da umidade conforme a NBR 6457. O conjunto recipiente-amostra deve ser pesado, tampado e, em seguida, com o auxílio de uma pinça, levado à estufa, estampado, com temperatura de 105 a 110 graus Celsius. Após 24 horas, com a utilização de lupa, deve-se remover o conjunto da estufa e transferir para o dessecador, onde deve permanecer até atingir a temperatura ambiente. Em seguida, deve-se retirar o conjunto do dessecador e pesá-lo. O teor de umidade da amostra pode ser determinado através da seguinte equação, onde W é o teor de umidade em porcentagem, P1, o peso do solo úmido mais a massa do recipiente em gramas, P2, peso do solo seco mais a massa do recipiente em gramas, e T, o talho do recipiente, que é o peso da cápsula metálica com tampa em gramas. O processo deve ser repetido de modo a obter pelo menos 3 valores de umidade e considerar satisfatório os valores de umidade obtidos quando, de pelo menos nos 3, nenhum deles diferir da respectiva média de mais de 5% dessa média. Por fim, o limite de plasticidade será a média dos valores de umidade considerados satisfatórios, pelo menos 3, e deve ser expresso em porcentagem, aproximado para o inteiro mais próximo. Uma observação é que na impossibilidade de se obter o cilindro com 3 mm de diâmetro, deve-se considerar de que a amostra não tem limite de plasticidade. Onde que a gente utiliza esses limites? O que eles podem indicar? Com esses limites de plasticidade e limite de liquidez, a gente calcula o índice de plasticidade. Esse índice de plasticidade, ele caracteriza o comportamento plástico ou não de um solo, certo? Ficou alguma dúvida nesse último ensaio de limite de plasticidade? Acho que quando a gente faz mesmo na prática, a gente tem aula prática, acho que fica mais fácil de entender, né? Porque cada um vai ajudar, vai fazer um relatório, então isso é só para vocês verem como funciona mais ou menos, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo. Sim, tudo ok, professor. A partir do índice de plasticidade, então, que a gente faz com essa formulinha, com esse cálculo, que é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, a gente pode caracterizar o comportamento plástico ou não de um solo. Se esse índice de plasticidade for igual a 0, a gente tem um solo que ele não é plástico. Se ele for maior que 0 e menor que 5, nós temos um solo ligeiramente plástico. Se ele tiver valores maiores que 5 e menores que 10, ele tem plasticidade baixa. Se tiver valores menores que 20 e maiores que 10, nós temos uma plasticidade média. Se nós tivermos valores desse solo de índice de plasticidade menores que 40 e maiores que 20, a plasticidade dele é classificada como alta.
e valores de índice de plasticidade maior que 40, nós temos um solo muito plástico. Agora, relacionando o limite de liquidez segundo a Carta de Plasticidade de Casagrande. Essa Carta de Plasticidade de Casagrande, ela basicamente fala se o solo é compressível ou não. Compressível é a capacidade de compactação. Isso vai ser bem importante na hora que nós formos trabalharmos com a compactação dos solos. Solos com limite de liquidez maiores que 50%, nós temos solos muito compressíveis. Menores que 40%, de baixa compressibilidade, e solos com limite de liquidez menores que 20%, nós temos um solo com nenhuma compressibilidade. Então, a gente vai utilizar isso lá no cálculo das nossas compactações. Já o índice de Skempton, ele mostra o índice de atividade do meu solo. Ele analisa a capacidade de expansão ou contração pela variação da umidade. Então, é bem aquela caracterização do solo argiloso, quando você tem um solo que recebe umidade, ele vai ter expansão, e quando ele perde umidade, ele tem contração. Isso vai indicar se o solo é bom ou não, por exemplo, para fazer algum tipo de atividade. Então, ele é classificado como índice de atividade baixa, se for menor que 0,7, índice de atividade média, se for maior que 0,7 e menor que 1,5, e índice de atividade alta, se for maior que 1,5. Essa relação de índice de atividade, a gente calcula ela com índice de plasticidade dividido pela porcentagem de argila. Então, é interessante para dimensionar principalmente elementos estruturais. Se o solo tem um índice de atividade muito alta, eu vou ter muitas solicitações que devem ser consideradas com a mudança de umidade, por exemplo, nesse solo. Outro limite de Atterberg é o limite de contração, que é o valor de umidade no qual o solo passa do estado semissólido para o estado sólido, ou seja, é o teor no qual qualquer perda de umidade não provocará uma diminuição de volume. Então, o solo com índice de plasticidade muito alto, quando a gente determina o limite de contração dele, se ele tem esse índice de plasticidade muito alto, ele tem tendência a ter muitas fissuras. Então, isso também vai acarretar em problemas geotécnicos devido a essa fissuração desse maciço do solo. Então, recapitulando, um solo com índice de plasticidade muito alta, a gente precisa determinar esse limite de contração para saber a quantidade de fissuras que vão ocorrer, se esse solo vai retrair demais. Isso é extremamente importante na hora de dimensionar e utilizar esse solo para determinada atividade. Aqui nós temos os índices de Atterberg para alguns solos brasileiros. Os solos de residuais de arenito, ou arenosos finos, nós temos um limite de liquidez entre 29% e 44%, e um índice de plasticidade de 11% a 20%. Já o residual gneiss, um limite de liquidez entre 45% e 55%, e um índice de plasticidade entre 20% e 25%. O de residual de basalto, lembrando que é solo residual, residual é aquele solo que sofreu intemperismo e continuou sob a rocha mãe. Ele não foi carreado para nenhum lugar. Ele tem a sua origem na rocha in situ, tá? O residual de basalto tem limite de liquidez entre 45% e 70%, tendo índice de plasticidade entre 20% e 30%. Residual de granito tem limite de liquidez de 45% a 55%, e índice de plasticidade de 14% a 18%. Agora nós temos as argilas orgânicas, que têm um limite de liquidez de 70% e um índice de plasticidade de 30%. Argilas orgânicas de baixadas litorâneas, a gente tem um limite de liquidez de 120% e um índice de plasticidade de 80%. Essa argila é a que sofre mais
modificações, se ela perde umidade ou não. Então, esse índice de liquidez é bem alto e o índice de plasticidade também. Aí nós temos a argila porosa vermelha de São Paulo, que tem um limite de liquidez de 65% a 85% e um índice de plasticidade de 25% a 40%. As argilas variegadas de São Paulo têm um limite de liquidez de 40% a 80% e índice de plasticidade de 15% a 45%. Já as areias argilosas de São Paulo, a gente tem um limite de liquidez de 20% a 40% e o índice de plasticidade de 5% a 15%. Argilas duras cinzas de São Paulo, limite de liquidez de 64% e um índice de plasticidade de 42%. Então, é extremamente importante saber que tipo de solo, qual o valor, né, do limite de liquidez e índice de plasticidade que você vai realizar determinada obra. Porque dependendo do que você for fazer, as características requeridas vão ser diferentes, né? Aqui nós temos os limites de Atterberg, nós temos os grãos sólidos, a água e o ar. E aqui é a secagem desse solo, tá? Com esse determinado volume de água aqui, o solo encontra-se sólido, ele tem um determinado... Os grãos não vão modificar, vocês estão vendo? O volume de grãos não modifica, só vai modificar a quantidade de água. Então, até tal volume de água, eu tenho esse material ainda no estado sólido. A partir esse material foi ganhando umidade, ele foi passando para o estado semilíquido, então do sólido para o semissólido, eu tenho o limite de contração. Do semissólido para o plástico, eu tenho um limite de plasticidade, o meu solo ganhou mais água, então ele tem um comportamento diferente, ele passa de semissólido para moldável, um material plástico mesmo. E de limite de plasticidade é o que determina entre semissólido e plástico. E entre plástico e líquido, a gente tem um limite de liquidez. Esses valores dependem diretamente da umidade do meu solo. E eles mudam de característica de acordo com a secagem também. Agora, outra análise simples até de ser feita, mas que simples assim pelo fato de não exigir muitas ferramentas, nem muita tecnologia para isso, é a análise táctil visual, só que, no entanto, a gente precisa de muita prática profissional, porque é pela experiência do profissional, pelo que ele já viu de solos, então é uma atividade que exige uma prática profissional. Ela é uma descrição simples e expedita, que pode ser feita baseada na observação visual. Ela do solo. Então, por exemplo, você vê a textura, a cor, plasticidade e estrutura. A análise táctil visual pela cor, a gente tem uma carta de Munsell, que é realizada por comparação. Então, eu tenho cores definidas nessa carta de Munsell. Eu pego o meu solo e eu vou comparando as cores do meu solo com as cores dessa carta. Ela pode identificar os solos de uma mesma origem geológica. Então, se eu tenho solos de lugares diferentes, mas que têm cores parecidas, então eu posso já ir montando uma classificação que ele pode vir a ser da mesma origem geológica. Outro fator que a gente analisa pela cor é o teor de umidade. Quando um solo, por exemplo, eu tenho um solo que está úmido, quando eu comparo ele com um solo seco, eu posso ter noção que ele está com muita umidade, com muita quantidade de água. Outra coisa que eu vejo também pela cor é a presença de matéria orgânica. A análise táctil visual também eu posso ver pelo odor. Em solos de manguezal, por exemplo, que eu tenho a presença de muita matéria orgânica, tem um cheiro muito forte e característico, então eu consigo saber que tem matéria orgânica naquele solo. E outra função do odor é reconhecer se tem presença de produtos químicos no meu solo. Se não fosse por produtos químicos,
os solos que têm uma acidez muito grande, eles têm um sabor azedo. Mas é que ninguém vai experimentar um solo. Mas se for para classificar também pelo sabor, se não fosse a presença de produtos químicos, a gente poderia falar do sabor dele também, mas não recomendo. Outra análise táctil visual é a umidade, né, que é a relação entre a massa do material natural e a massa desse material seco. Então, é simplesmente pegar um material no estado natural, pesar, colocar para secar e fazer essa diferença de massas. Já a análise táctil visual da consistência, a gente compara dois tipos de solo. Aquele solo, eu pego uma fração do solo, por exemplo, aperto com o polegar, se o solo é facilmente desagregado, eu posso notar que ele não tem tanta cimentação, ele não tem não aglomera tão fácil. Já o solo que tem alguma resistência, quando você pressiona o polegar, esse solo provavelmente vai ser um solo argiloso. Tem uma consistência bem maior do que um solo que desagrega facilmente. Já o grau de cimentação é bem isso, que é quando você aperta com o polegar um solo e ele desagrega com uma leve pressão, a gente pode afirmar que esse solo tem pouca ou possui fraca sedimentação. E quando ele não desagrega, ele possui forte sedimentação. Solos argilosos, por exemplo, quando eu aperto o polegar e ele não desagrega, é um solo que possui uma forte sedimentação. E outra forma de analisar é pela forma e angulosidade. A gente tem diferenças nos grãos, né? Então, temos grãos planos, alongados, plano-alongados, angular com arestas ou arredondados. Esse aqui são fotos de microscópio. Aqui nós temos grãos mais arredondados, de tamanhos diferentes. Aqui já são grãos mais angulosos. Então, a gente pode fazer essa análise tátil visual, diferenciar também pela forma e pela angulosidade. Hoje, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, mais focado nos ensaios. Para a próxima aula, para entrega no dia 21, dia 21 é segunda-feira, eu propus 3 exercícios do livro único da unidade 1, da seção 1.2. Esses exercícios estão nas páginas 39 e 40 daquele livro único. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Não, só confirma, para entregar quando esse exercício, professora? Esses exercícios vocês vão me entregar dia 21, segunda-feira. Tá ok, professor. São os 3 exercícios da seção 1.2, tá? Deixa eu ligar a câmera para vocês. São os 3 exercícios, então, lá da minha seção 1.2. Aí vocês me entregam, eu acho que até dia 21 eu já vou estar com o e-mail da Anhanguera e eu passo para vocês no grupo. Agora, no fim da aula também já vou passar os slides, tá? E aí, com os slides, vocês conseguem estudar melhor. No livro único, toda sessão vem o Pesquise Mais, que tem umas coisas bem interessantes, de vídeos, de curiosidades, então eu indico vocês também a verem essas partes do Pesquise Mais. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação aos ensaios, em relação à curva granulométrica? Acho que daqui uns dias, tomara que tenhamos aulas práticas, então a gente vai repetir todos esses ensaios. Tenho uma dúvida, professora. Pode falar. No ensaio, a vasilha de porcelana para mistura, por que não outro tipo de material? As vasilhas de porcelana são utilizadas nos ensaios de laboratório porque elas são bem lisas, né? Você não tem
você não consegue, não gruda muito material na superfície, você consegue fazer a homogeneização correta dele. Então, assim, é uma convenção de ensaios mesmo. Todo laboratório é o mais utilizado. Mas por não ficar nenhum material retido nas paredes da minha vasilha e tudo mais. Acaba que fica, né, material. Quando você faz a homogeneização, você destorra os grãos, por exemplo, acaba que fica um pouco de material, mas o mínimo de material que ficar é o mínimo que você perde em massa no resultado final do ensaio. Ok, É thank só you. por questão de convenções mesmo de ensaios e normas técnicas, tá? Quando o dia que a gente for fazer as aulas práticas, eu vou passar para vocês o procedimento das aulas práticas. Aí nele a gente tem todos os passos, todos os materiais utilizados, todos os equipamentos que são precisos para realizar os ensaios e também os cálculos que são feitos, tá? Então a gente vai ter um roteirinho de aula prática. E aí a gente vai seguir ele e toda aula prática a gente entrega um relatório. Então, quando elas acontecerem, eu vou determinar também o que tem que ser entregue de cada aula. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então é isso, pessoal. Eu vou só baixar a lista de chamada aqui. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Eu vou colocar essa aula também no YouTube e eu disponibilizo para vocês. Certo? Ok, professora. Boa Os noite. slides você já passa no próprio WhatsApp, né, professor? Isso, os slides eu já vou passar agora no Tá WhatsApp. ok, então. Obrigado, professor. E qualquer dúvida, eu estou a semana toda à disposição. Vocês podem me mandar no WhatsApp ou no e-mail. Tá ok, então. Eu vou procurar até para o dia 21 alguns exercícios de limite de liquidez e limite de plasticidade que caem em concurso. Porque assim vocês têm uma noção melhor de como isso é cobrado, tá? E isso cai em concurso. Cai até o gráficozinho lá do Casa Grande, com a umidade. Então, geralmente, a pessoa que conhece vai bater o olho e já vai ter noção da resposta. Então, eu vou selecionar essas questões para vocês. Envio também essa semana, tá? Tá ok, professor. Ok, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo de bom, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.